juntos! Hoje temos um destino especial. Vamos conhecer juntos o mais famoso museu da Amazônia, mais conhecido como Musa. Eu vou te levar para uma viagem inesquecível pelas maravilhas naturais e culturais desse lugar incrível. Nossa aventura pelo Musa vai nos levar para conhecer o aquário, onde habitam os mais conhecidos peixes do rio Amazonas. Antes, na entrada do museu, somos recebidos por esculturas de madeiras. Essas obras de arte, criadas a partir da matéria-prima da floresta, contam histórias de vida, cultura e tradição. Elas nos lembram da conexão profunda entre o povo da Amazônia e seu ambiente natural. Nossa caminhada nos leva então ao impressionante esqueleto de uma cobra, simbolizando a magnitude dos seres que habitam nessa região. Não muito longe, nós deparamos com réplicas de esqueletos de dinossauros, invocando o passado remoto onde gigantes dominavam a Terra, reforçando o quão antiga e vital é a nossa história. Meus anjos, eu toquei em árvores com mais de 600 anos, um momento de reverência. Senti a energia dessa guardiã da floresta. Vamos visitar as aranhas, os escorpiões, essas criaturas muitas vezes mal entendidas. Vamos subir juntos à famosa Torre do Musa. Sejam todos bem-vindos ao Conhecer na Amazônia de hoje. Na recepção, pegamos a nossa pulseira de identificação. O que chama logo a atenção é o aquário localizado na entrada do museu. Meus anjos, a aventura de hoje é conhecer o Museu da Amazônia, mais conhecido como Musa. E aqui do meu lado está o Mário. Tudo bem, meu anjo? Tudo bom, gente? Meu anjo, fala um pouquinho do Musa. Bom, o Musa hoje é um dos principais pontos turísticos da cidade de Manaus e até mesmo do Brasil. Aqui a gente pode encontrar mais de 20 atrações e hoje nós vamos começar pela Casa das Serpentes. Então vamos lá, Mário. Meus anjos, agora vamos conhecer a Casa das Serpentes, mais conhecida como as cobras. Aqui do meu lado é a bióloga Ana Lobo. Tudo bem, anjo? Tudo bem. E aí, vamos conhecer as cobras? Vamos. Agora é Ana. Quantas assim? Explica aqui para o público que está em casa. Quantas serpentes tem aqui? Aqui, atualmente, a gente trabalha com 6 espécies de serpente. E essas 6 espécies a gente divide em 2 grupos. Então, a gente tem as cobras peçonhentas e as cobras não peçonhentas. As peçonhentas são aquelas que produzem toxina e as não peçonhentas são aquelas que não produzem e são totalmente inofensivas para nós humanos. Então, assim, a mais famosa não peçonhenta. Não peçonhenta, que é a mais famosa que a gente tem, é a jiboia comum, que é um bicho que na cidade de Manaus a gente faz bastante resgate.
e as pessoas acabam que reconhecem um pouquinho dessa espécie. Então é uma espécie bem comum aqui na nossa cidade, as pessoas reconhecem bem. E aqui a gente tem a naguinha, que é uma boa. E é um bicho bem interessante, cresce muito, chega em torno de 4 metros, mas é um animal totalmente inofensivo. Tem alguns mitos acerca desses animais que crescem bastante, principalmente porque popularizou um filme chamado Anaconda no passado, e aí a gente desmistifica o tamanho das serpentes. Então, assim, as cobras não comem ninguém, que é um dos grandes mitos que tem, né, em torno desse animal. E aí a gente trabalha principalmente essa desmistificação e passar informações corretas para o nosso público. Se realmente o público que está em casa não engole um ser humano, né, Ângela? Não engole. Então, se a gente fizer uma comparação com relação a tamanho, você é um animal grande em relação a uma barata. Se eu te desse uma barata agora, você comeria? Não. A gente é barata para as cobras. Então, esses animais eles não nos têm no cardápio alimentar deles, então eles não têm preferência em nos comer. É, né? Não gosta de ser humano não, né, Ângela? Agora vamos conhecer a peçonhentas, né? A mais conhecida que a gente tem aqui, não somente aqui, mas no Brasil inteiro, são as famosas jararacas, né? Atualmente, a jararaca ela é considerada a cobra que mais causa acidente no país. Então, mais de 90% dos acidentes no Brasil são causados por essa serpente. Aqui na Amazônia, a gente tem a Botrys atrox, que é a nossa jiboia a nossa jararaca do norte. E ela hoje é responsável pela maior concentração de acidentes. No entanto, existem muitas pesquisas que são produzidas a partir do veneno da jararaca. Uma das principais é um medicamento que é produzido pelo veneno dela chamado captopril. Então a jararaca causa muito acidente, no entanto também salva muitas vidas. Então se a gente botar num take de equilíbrio, ela salva mais vidas do que mata. Então apesar de ser o maior número de acidentes, a gente tem um tratamento muito eficaz com o envenenamento. E, inclusive, o soro é produzido a partir do veneno dela. Então, é um animal que a gente precisa conservar para continuar produzindo medicação e para continuar salvando as pessoas. E é uma curiosidade, há quanto tempo, acho que cada espécie, né, fica dentro de um lugar desse, assim? E quando ela morre, acontece o que com ela? Tá. Dentro dos cativeiros, cada espécie ele vai ter uma durabilidade de vida diferente. No caso das jararacas, é uma serpente que elas vivem em torno de 30 anos no cativeiro, assim como as jiboias. Os colubrídeos, que são as famosas cobras cipós, eles têm um pouco menos de vida, então eles vivem em torno de 20 a 25 anos. Após o óbito, em um laboratório científico, esses animais eles são fixados para a gente continuar estudando eles. Aqui no nosso serpentário, além das fixações que a gente faz, a gente também trabalha com as montagens de esqueletos. Então, vocês viram que tem um esqueleto aqui e é um dos trabalhos que a gente desenvolve para não simplesmente descartar o animal. E Ana, que eu observei, tem várias cobras aqui, né? A exposição também no vídeo. São as que eu estava falando, né? São as serpentes fixadas, o que a gente faz com elas pós-óbito. Então, a gente continua estudando esse animal. Essa fixação ela é feita em formol 10% e conservada em álcool 70%. Então, os nossos alunos que vêm para cá das universidades privadas e públicas da cidade, eles vêm para estudar essas serpentes. Então, na sua grande maioria, são futuros biólogos e veterinários da nossa região. Aí, aqui a gente tem a pele da serpente, que é uma das coisas mais interessantes que esse grupo de animais tem, que é a possibilidade de trocar de pele. Então, a pele não acompanha o crescimento e ela precisa sair dessa pele para conseguir crescer mais. Aqui tem a estrutura orsológica de algumas espécies, isso que é bem interessante porque uma das coisas que as pessoas não sabem é que as cobras são animais vertebrados. Então a grande maioria acha que as cobras não têm ossos. Então aqui a gente tem a demonstração para conseguir mostrar. E a gente tem algumas dentições que são as presas que fazem inoculação de veneno, e essa daqui é o da jararaca do norte, que é a principal causadora de acidente da nossa região. E aqui a gente tem uma representação de um crânio de uma sucuri verde. Eu, Anjo, quero agradecer a você. Obrigada, eu que agradeço. A Casa das Serpentes está disponível para quem quiser me conhecer. A gente funciona de segunda a domingo, com exceção às quartas-feiras. E a gente está sempre aqui com uma equipe incrível para passar todas as informações sobre esses animais tão mistificados aí fora. Obrigada, Anjo. Tá. Mário, vamos agora aonde? Conhecer. Bom, agora a gente está em mais uma das atrações aqui do Musa, que é a nossa Casa dos Aracnídeos. Aqui a gente vai mostrar para o visitante um pouco mais desse mundo dos aracnídeos e desmistificar muita coisa que as pessoas acham sobre eles. Então, vamos lá, meu anjo. Mário, estamos aonde agora? Bom, estamos aqui na Casa dos Aracnídeos, onde a gente tenta mostrar para o público um pouquinho desses animais que são bem curiosos. E ninguém melhor para explicar isso que um dos nossos guias aqui, o Iago. Tudo bem, Iago?
Olá, tudo. Muito prazer, eu sou o Iago. Eu sou um dos monitores de trilha do Museu da Amazônia e hoje eu vou estar como emissário na Casa dos Aracnídeos. O coordenador é o Thiago Carvalho, que é mestre em zoologia formado pela Universidade Federal. Mas como ele está de férias nesse momento, a gente vai começar a observar um pouquinho, né, comigo, aqui, a Casa dos Aracnídeos, esse laboratório que é muito interessante de observar. Então vamos lá, meu anjo. Vamos lá. Então, Iago. para alguns primeiros detalhes, né, aqui a gente tem um local que é um laboratório, para falar a verdade. A parte de exposição, de mostragem para público, ela é uma parte complementar, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a fauna de aracnídeos amazônicos. Mas esse local aqui é utilizado para produção científica, para pesquisa, para coleta de dados e principalmente para observação de comportamento de aracnídeos amazônicos, que até então são pouco estudados pela região. Aqui a gente vai ter vários exemplares de seres desse grupo, né, que são os chamados aracnídeos. As mais famosas representantes são as ditas aranhas, mas nós temos alguns outros grupos famosos também, como é o caso dos ácaros e carrapatos, que nós não temos aqui no laboratório, e também dos escorpiões, que é o primeiro grupo de animais que a gente vai observar. Okay. A gente pode observar em todas as plaquinhas exatamente o nome popular do animal, que é um nome conhecido do público geral, né, que é dado pelas próprias pessoas, dependendo da região, e o nome científico, que é um nome universal, um nome que aparece nos artigos científicos, nos textos, e que qualquer pessoa no planeta pode identificar o animal por esse nome, enquanto que o nome popular é mais dependendo da região. Então, aqui a gente vai ter alguns animaizinhos que são noturnos e fotossensíveis. Isso significa que eles desgostam da luz. São criaturas das trevas, por assim dizer. A gente aqui vai ter alguns animaizinhos que vivem no escuro, são muito camuflados e são difíceis de se observar. Portanto, a gente costuma utilizar algumas ferramentas, como é o caso dessa lanterna. Porém, a gente não pode fazer isso de forma descuidada, já que a luz incomoda os animais. A lanterna tem regulação. A gente vai ter luzes especiais também para encontrar os animaizinhos por aqui. No caso, Iago, seria que um escorpião ou uma aranha, a famosa aranha? Nós temos aqui um escorpião. Em específico, é o escorpião rajado amazônico, uma espécie que não é tão comum de se encontrar por aí, porque ele é de pequeno porte, vive dentro de troncos de árvore, é difícil de achá-lo mesmo. Aqui a gente vai conseguir observar o primeiro animal. E existe um truque no caso dos escorpiões, que é muito mais fácil de se observar que um escorpião maior, que é o escorpião marrom amazônico. Sim, essas criaturas, elas possuem uma cobertura acima do corpo, da carapaça, da pele delas, né? Que é uma substância que é altamente reflexiva a certos espectros de luz. Aqui a gente tem uma lanterna de luz ultravioleta, essa luz roxinha. Específica, né? Exatamente, mas a luz ultravioleta que a gente pode ver naquelas lanternas pequenas de camelô, que usa para checar dinheiro e tudo mais. A substância que tem na pele desses animais, ela consegue filtrar certos espectros de luz. Pode atuar, por exemplo, como um protetor solar natural. Então, quando a gente aponta a luz ultravioleta para esses animais, os raios de luz chegam e mudam a frequência. Basicamente, isso altera a cor que a gente está observando. Eles vão ficar em tonalidade verde neon, azul neon, em contato com a luz ultravioleta. Eles não são fluorescentes ou fosforescentes, eles não produzem luz. Eles somente refletem esse tipo de luz dessa forma. Aqui a gente tem outra espécie também, que é um escorpião preto amazônico, um animal robusto, grande, sim, bonito, ela é preto vinil, fácil de se observar, não é? São animais de grande porte, tanto esse, o preto, quanto o marrom. E aqui nós temos dois exemplos, que são um escorpião inofensivo, ou seja, não tem toxina forte o suficiente para causar males em seres humanos. Meu anjo, assim, se tiver contato com um ser humano, isso vai machucar? Vai machucar. Não é mortal, pelo menos não de forma comum. É claro que a gente tem certos casos, né, registrados de óbito e acidentes um pouco mais graves, mas esses são mais raros, geralmente estão relacionados a pessoas com o organismo debilitado, idosos, crianças muito pequenas e animais de estimação. Não é a maior taxa, na verdade são pouquíssimos casos registrados, dá para contar nos dedos. Assim, como eu conheço, né, Iago, é uma aranha, né, mas tem um nome científico, claro, né? Sim, sim. Essa é a Theraphos styrmi, um dos animais mais impressionantes que a gente tem na região amazônica. É uma das, se não a maior espécie de aranha que nós temos em todo o planeta.
Esse animal aqui é de um grupo, né, muito particular de aranhas que são as chamadas caranguejeiras, geralmente famosas por serem robustas, grandes e terem um aspecto aveludado ou peludo. Algumas não são grandes, nem sempre elas são grandes, robustas, nem sempre elas têm esse aspecto aveludado também, então existem exceções, mas isso daqui é um caso clássico de caranguejeira, é bem próximo do que o que a gente imagina. Esse bichinho que nós temos dentro do laboratório é um jovem, não é um adulto completo, ou seja, ela pode ficar muito maior do que isso. Temos agora um animal com em torno de 12, 15 centímetros de envergadura, mas ele pode chegar a 30 centímetros. É um exímio caçador, caça, por exemplo, animais do grupo dos vertebrados, como sapos, como mamíferos, lagartos, mas para nós seres humanos, por mais que elas deem um certo susto por conta do tamanho, são animais completamente inofensivos. Elas não oferecem risco direto a nós seres humanos, já que o seu veneno não causa efeito em animais de maior porte. Mas pode causar muita dor. Só que para você ser picado, você geralmente tem que merecer. Tem que tocar no animal, apertá-lo, machucá-lo para conseguir sofrer esse acidente. No caso, se eu chegar para acelerar, não vai me atacar. Não. O primeiro intuito desse animal é desviar do seu caminho, ou seja, ela vai tentar fugir. Algumas caranguejeiras podem levantar as patas da frente e fazer movimentos para fazer um certo barulho, um som ríspido assim de coisa ralando para conseguir te assustar. E existe um método de defesa de caranguejeira que aí pode causar incômodo, que no caso são as cerdas. O corpo delas é coberto por esse veludinho, né, que não é bem pelo, na verdade são chamadas de cerdas. São microagulhas em formato de pelo que ela usa como defesa. Ela raspa do corpo do animal com a ajuda das patinhas de si mesmo, né? E joga no predador que está incomodando ela. Então, no caso de um gambá ou de um macaco, ele vai colocar o rosto próximo a ela para tentar pegar. E ela vai jogar direto no rosto do animal. Na mucosa, nos olhos, pode ser extremamente incômodo, causar ardência, coceira. Na pele, causa pequenas inflamações. Em seres humanos, como a gente não costuma pegar o animal, geralmente é na pele. Então coça, somente. Então só vai se coçar, né? Exato, pode causar ardência, geralmente precisa de uma pomadinha, mas não é nada que seja grave, a não ser que seja na mucosa dos olhos e aí necessita de atendimento médico. Iago, quantas espécies tem? Não só aqui, mas realmente tem você sabe? No mundo inteiro nós temos em torno de 52 mil espécies de aranhas diferentes. Isso é um detalhe super interessante porque é um grupo muito, muito diverso. De mamíferos nós temos algo em torno de 6 mil espécies, então é uma diferença bem grande. O mundo, se a gente for pegar em quantidade de espécies, né, é dos artrópodes, dos animais encoraçados, dos insetos, dos aracnídeos. É um detalhe que não são o mesmo grupo, né? Inseto e aracnídeo é diferente. Outra coisa interessante desse número é que são 52 mil espécies ou mais, porém pouquíssimas delas oferecem risco aos seres humanos. É uma taxa ínfima, algumas espécies pontuais que podem gerar problema para nós. Quase todas são inofensivas. Iago, eu te agradeço pela explicação, meu anjo. Nada, espero que vocês possam voltar uma próxima vez e que isso se espalhe para mais pessoas, né? Para mais pessoas virem aqui conhecer o laboratório de aracnídeos e também perder um pouquinho do medo, da aversão para esses animais, tal, que são muito interessantes e que realmente, na maioria das vezes, não são perigosos. Obrigada, meu anjo. Meu anjo, agora vamos aonde, Mário? Bom, estamos chegando aqui agora na exposição dos dinossauros, chamada Passado e Presente, Dinos e Sauros da Amazônia, e aqui a gente vai ver muita coisa do nosso passado. Meus anjos, e é grande. Mário nos apresenta. Bom, esse aqui que vocês estão é o nosso dinossauro, ele é chamado de Amazonsaurus maranhenses, e é um dinossauro que viveu aqui na nossa região amazônica há cerca de 115, 120 milhões de anos atrás. E muitas pessoas não acreditam, né, que existiram, né? É verdade, as pessoas não acreditam na existência desses animais, mas daí tem a importância da paleontologia, onde nós mostramos um pouco da nossa história do passado. Mas, Mário, esses são réplicas reais mesmo? Sim, tudo que vocês vão ver aqui na exposição são réplicas, por 3 motivos. Primeiro, porque a gente nunca encontra um animal totalmente fossilizado, com todos os ossos. Segundo, pela fragilidade da peça. E terceiro, porque a gente está numa região que dificulta um pouco essa conservação, então ele precisa estar em determinadas condições para que não haja uma perda de material histórico. Bom, aqui a gente tem uma preguiça gigante, é a Eremotherio laurillardi, e ela é um exemplar raro que a gente tem aqui da época glacial da Terra.
E apesar de parecer um dinossauro, ela não é um dinossauro. Mas parece, né, Mário? Parece muito, principalmente quando a criançada vem aqui na exposição observar, elas olham e já falam, nossa, um dinossauro. Mas não é, gente, isso aqui é uma preguiça gigante. Conta um pouquinho da história dela. Bom, ela viveu aqui na Terra aproximadamente há 11 milhões de anos atrás, na era da glaciação, e justamente por isso ela teve um impacto muito grande no seu quesito alimentar, da cadeia alimentar. Então ela começou a ter um declínio populacional justamente pela escassez de alimento, até chegar a um ponto em que ela não conseguia mais se adaptar às condições climáticas do planeta e acabou entrando em extinção. Bom, aqui realmente nós temos um jacaré, o jacaré gigante, que é o Purosaurus brasiliensis. Ele viveu aqui na nossa região mais ou menos há aproximadamente 11 a 15 milhões de anos atrás, e ele era o grande rei do local. Mário, eu tô vendo que tem muito público, né? Qualquer pessoa pode ver, mas não pode tocar, não é isso? Exatamente. Qualquer pessoa que vier ao Museu da Amazônia pode vir aqui na nossa exposição, aproveitar, mas a gente sempre pede para que não haja o toque, principalmente pelo quesito de conservação da peça. Mário, depois que nós conhecemos o dinossauro, né? Que eu desde criança eu ando atrás dele e encontrei só a réplica. E vamos agora aonde, Anjo? Bom, saindo aqui da exposição, a gente vai na parte do Angelim Pedra, que é uma árvorezinha que tem apenas 600 anos de história para contar pra gente. Então vamos lá. Depois de uma pequena trilha, nós conseguimos chegar aqui no Angelim Pedra, e essa árvore tem aproximadamente 600 anos de história para contar pra gente. Então vamos conhecer anjos. Mário, conta um pouquinho dessa história dela pra gente. Bom, o Angelim ele é carregado de energias positivas da floresta, com certeza. Bom, ele tem esse nome Angelim Pedra justamente porque as células deles internas do cerne são extremamente condensadas, então é extremamente duro. Daí esse nome, Angelim Pedra. É assim, mais ou menos um prédio de 15 andares? Com essa altura que ela tem, de 48 metros aproximadamente, chegaria a ser um prédio de 15, 16 andares mais ou menos. Aí você me falou sobre a folha, né? Exatamente, essa árvore, por toda essa imponência que ela tem, ela possui uma folha bem pequenininha. Você sabe por quê? Não. Bom, essa árvore tem um porte muito alto, então ela precisa muito da energia solar para fazer a fotossíntese. E justamente por ela ter essa altura, ela não precisa ter uma área foliar muito grande para receber a luz solar. Por isso ela gasta mais energia no inverso, tendo um sistema radicular enorme e folhas pequenas. Interessante, não é, Anjo? Mário, estamos aonde agora? Bom, e mais uma atração aqui do Musa, Casa das Orquídeas e das Bromélias. Vem com a gente. Vamos conhecer, meu anjo. Opa, que lindo! Quantas, se dizer, espécies, a gente pode dizer? Bom, aqui a gente tem mais de 50 espécies de orquídeas e mais de 150 espécimes dessa plantinha tão bonita e extremamente importante para o nosso dia a dia. Agora me conta a curiosidade. Índio, essa aqui que tem uma curiosidade mais para o público pra gente conhecer juntos. Bom, uma curiosidade bem interessante das orquídeas é que a baunilha, aquela que a gente costuma usar na culinária, ela é uma orquídea. Você pode fazer extração da essência de baunilha de duas formas. Primeiro, se você ressecar o fruto e macerar, você vai ter o pó. E segundo, se você simplesmente só macerar, você vai ter aquele óleozinho. Isso é uma grande coisa. Realmente eu não sabia. Vamos contar mais alguma outra curiosidade, Anja. Bom, como eu falei, aqui a gente está na casa das orquídeas e das bromélias. Passando um pouco para as bromélias agora, elas principalmente são utilizadas como cercas vivas para decoração de jardins e afins. Então, uma outra curiosidade bem legal é que o abacaxi, aquele que a gente está acostumado a ter na nossa mesa, ele é uma bromélia. Ele é uma bromélia? Esse que a gente come, abacaxi, que é gostosinho mesmo? Exatamente, esse mesmo abacaxi é uma bromélia. Mário, daqui vamos aonde? Saindo aqui da nossa casa das orquídeas, a gente vai descer aquela escadinha para pegar o Lago das Vitórias Régias e o Aquário dos Peixes Amazônicos. Então vamos lá, Anjo. Agora, Mário, vamos conhecer as Vitórias Régias, né? Exatamente. Estamos aqui no Lago das Vitórias Régias para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa planta. Agora, Mário, eu quero saber, o público que está em casa também, a história da Vitória Régia. Conta pra gente. Bom, essa aqui é a plantinha da Vitória Régia. Ela possui uma raiz que fica fixada ao solo e aí a partir de então ela emerge as folhas, que você pode estar vendo aqui. Todo o ciclo da planta. Nós temos folhas adultas, folhas jovens, temos os botões de flores, temos as flores que já foram polinizadas e as que acabaram de abrir para serem polinizadas. Ei, Mário, quanto assim, é metros, né? Chega a folha? Chega, ela, dependendo do tamanho e da idade que a folha tem, ela pode chegar até 2,5 metros de diâmetro. Mário, quando a gente fica olhando aqui, dá pra ver que tem espinhos, não é isso? Sim. Toda a parte abaxial da folha, aquela parte de baixo, ela possui inúmeros espinhos. Isso é um sistema defensivo dela para que determinados predadores acabem não comendo a folha, porque ela é extremamente rica em nutrientes. Sim,
toda a parte abaxial da folha, aquela parte de baixo, ela possui inúmeros espinhos. Isso é um sistema defensivo dela para que determinados predadores acabem não comendo a folha, porque ela é extremamente rica em nutrientes. E meu alimentar aqui aguenta 40 quilos, isso é verdade? Bom, a gente sempre tenta desmistificar isso. Ela aguenta, de fato, um determinado peso, porém varia muito do tamanho da folha. E claro, se esse peso precisa ser distribuído em toda a área foliar, porque se você concentrar num determinado ponto, ela não vai resistir, vai quebrar e aí você vai acabar caindo. Sim, quando a gente olha assim, né, como você tem uma raiz, né, Mário? Mas assim parece que isso é só realmente uma folha que foi realmente colocada, né? Parece sim que é algo que está solto, mas ela é ligada a um sistema radicular por onde ela faz a sua própria alimentação também. Mário, conta assim, o processo. Sexta-feira nós estávamos aqui, né? A gente veio visitar, você falou que estava uma flor, né? Exatamente, aquela florzinha rosa, ela estava apenas um botão, ela ainda ia abrir para completar sua floração para ser polinizada. A partir do momento em que ela abre, é muito rápido a polinização, então ela abre com as pétalas brancas e a partir desse momento que ocorre a polinização, existe um fenômeno químico na própria folha que ela vai escurecendo as pétalas, até chegar um rosa bem escuro, como a gente pode ver. Sim, a Vitória Regia é uma planta alimentícia não convencional. Algumas partes mais procuradas dela são o talo, que liga a folha, parece algo como um palmito, partes da folha, com exceção dos espinhos, obviamente, e as sementes, onde você pode literalmente fazer pipoca com as sementes da Vitória Regia. E você já comeu, Anjo? Já cheguei a experimentar uma partezinha da folha. Com pipoca ou só a folha? Só a folha. Eu tenho muita vontade de experimentar a pipoca, mas eu não tive essa oportunidade. Esse você tem o gosto de quê, Mário? Bom, parece que você está comendo algum vegetal. Então não tem um sabor específico. Ele tem um sabor que lembra alguma coisa, não. Pelo menos eu não consegui distinguir um sabor mais específico. Para mim foi como se estivesse comendo realmente um pedacinho de vegetal. Meus anjos, vou deixar com curiosidade bem conhecer um pouquinho. E agora, Mário, vamos aonde? Agora a gente vai subir aqui do ladinho para ir no aquário dos peixes amazônicos. Então vamos. Mário, agora nós estamos no aquário, né? Exatamente. Aqui, assim que você chegar, você vai logo de cara ficar encantado com o pirarucu, que é um dos maiores peixes de água doce que a gente tem, com escamas. Ele pode chegar até 2,5 metros, 3 metros e pesar até 250 a 300 quilos. E quantas espécies tem aqui no aquário? Aqui no aquário a gente tem 4 espécies. Nós temos o pirarucu, temos o tambaqui, o cuiucuiu e a pirarara. E, assim, como é a manutenção desse aquário, Mário? Bom, a gente não funciona nas quartas-feiras para a gente fazer manutenção não só do aquário, mas também como de outras atrações. Então, nós temos um responsável técnico para os nossos aquários e ele faz a limpeza do vidro, faz a alimentação correta, inclusive sempre tenta ver o bem-estar do animal. Como você falou, tem 4 espécies, então eles são a mesma ração ou não? A gente sempre costuma dar peixes, um pouquinho também, para ele não perder aquele costume natural. E claro, a gente usa uma única ração para todo mundo. Quando o visitante chega aqui, tem acesso a tudo, não é? É, Mário? Com certeza, basta você adquirir o ingresso na bilheteria, você vai ter acesso a todas as nossas atrações, inclusive a torre de observação. Meus anjos, agora vamos subir 242 degraus da torre do museu. Meus anjos, enfim, chegamos, consegui. Meus anjos, chegamos na torre. Tivemos essa linda imagem do pôr do sol. E é com ela que eu encerro o Conhecendo a Amazônia de hoje. Até a próxima aventura!